jornadas exaustivas e nenhum direito trabalhista. A realidade dos entregadores e motoristas que trabalham por aplicativos já provocou greves e é tema de projetos de lei que buscam regulamentar o setor. Mas existe uma outra categoria de trabalhadores ainda mais precarizados. Também por meio de plataformas, eles executam microtarefas, como transcrever áudios de poucos segundos, classificar conteúdos impróprios, avaliar produtos em lojas online ou assistir a vídeos. Por ser feito dentro de casa, é um trabalho invisível, mas que está por trás de grandes projetos de inteligência artificial e de moderação de conteúdo em redes sociais. Eles recebem poucos centavos por cada tarefa e muitas vezes não sabem para quem estão trabalhando ou mesmo qual a função da atividade. Mas condições de trabalho atingem também profissionais altamente qualificados do setor de tecnologia. No Vale do Silício, startups têm adotado a chamada Escala 996. Os funcionários trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. O BDF Entrevista de hoje aborda o atual momento do capitalismo, em que avanços tecnológicos que poderiam garantir mais tempo livre à classe trabalhadora acabam aprisionando os trabalhadores em uma espécie de escravidão contemporânea. Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente vai falar sobre capitalismo de plataforma, sobre precarização e como isso tudo acaba influenciando a saúde mental dos trabalhadores. Para isso, eu converso com o Matheus Viana Braz, que é psicólogo e professor do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. Obrigada, Matheus, pela sua participação aqui no BDF Entrevista. Muito obrigado, Raquel. Grande prazer estar aqui com vocês. Para começar, essa tendência de plataformização do trabalho foi algo que se acelerou na pandemia? Com certeza, né? Quando a gente está falando sobre trabalho de plataformas, né, especificamente esses trabalhos que é possível fazer em casa, online, né, a busca por eles se acentuou dramaticamente desde o início da pandemia e em algum momento estaciona um pouco essa demanda, mas a gente vai perceber que ela continua crescente, né, bastante importante e vai dando origem a uma nova, um ecossistema de trabalhos online feitos em plataformas, né, no Brasil e em vários outros lugares. E é um ecossistema bem complicado, né? Porque são empresas, big techs que contratam uma empresa terceirizada, que por sua vez contrata outra, até chegar no trabalhador, são muitas etapas, são muitos intermediários, né? Isso, em 2020, quando a gente faz o primeiro mapeamento sobre isso no Brasil, nós vamos mapear um mercado que a gente chamou de microtrabalho, né? Microtrabalhos são plataformas online onde os trabalhadores fazem pequenas tarefas que giram em torno de várias indústrias, né, e vários serviços distintos, né, e que você recebe por tarefas, né, em geral centavos de reais ou de dólares por tarefas. Para que você tenha ideia, naquele momento, em 2020 e aí já 2021, nós mapeamos mais de 54 plataformas em operação no Brasil. Hoje, os estudos que nós temos feito, junto com colegas de vários outros lugares, já demonstram uma evidência de que o Brasil hoje representa um grande conservatório dessa força de trabalho precária, né, que subsiste em plataformas digitais variadas, né, direcionados enfim, né, a diferentes mercados, inclusive e sobretudo da produção da inteligência artificial. Uhum. Ou seja, a inteligência artificial tem muito trabalho humano por trás, né? Essa é uma questão, Raquel, super importante, né? Porque quando a gente pensa em IA, e aí acho que principalmente depois de 2023, com o lançamento do ChatGPT, nós vivemos esse boom dos chatbots, né, focados em LLMs, e quando a gente pensa em IA, a gente se reporta, em geral, a um trabalho de engenheiros, né, arquitetos de software, cientistas de dados, profissionais altamente especializados, né, em geral que vêm do Vale do Silício, ou que importam, né, toda a filosofia e o playbook de práticas do Vale do Silício, né. Mas, na prática, o trabalho dessas pessoas de alta especialidade representa, segundo relatórios que nós temos hoje, cerca de 20% do tempo destinado a um projeto de machine learning, ou seja, de aprendizado de máquinas.
80% do tempo destinado a um projeto de machine learning, hoje, em média, é dedicado a um serviço que hoje é delegado ao que a gente vai chamar desse submundo da plataformização do trabalho. Ou seja, é delegado para alimentar uma grande quantidade de dados, qualificar essa grande quantidade de dados e verificar continuamente, supervisionar continuamente as respostas desses chatbots ou dessas inteligências artificiais para garantir que elas sigam os parâmetros e as teses enfim, delimitados previamente. Então, em outros termos, né, de maneira resumida, em que consiste esse trabalho? Quando você cria uma inteligência artificial, você precisa de um dataset, de uma base de dados qualificada que faça com que os algoritmos de aprendizagem possam, né, operar a partir dos parâmetros de aprendizados propostos. Então, quando eu estou falando de uma tecnologia de reconhecimento facial, eu preciso, né, de um banco de dados devidamente classificado, catalogado, rotulado e qualificado de expressões faciais, que vão me dizer onde está o olho, onde está a boca, onde está a sobrancelha, que vai me dizer o que é um sorriso, o que é uma afeição de alguém triste, de raiva, etc. Né? Então, nós precisamos classificar esses dados. E hoje, as Big Techs, mas toda empresa que trabalha com IA nesse nível hoje, inclusive e sobretudo a generativa, fazem esse trabalho mediante terceirização via plataformas digitais ou redes especializadas de terceirização. Né? E aí, para ficar claro, né, muito rapidamente, eu dou um exemplo que todos nós fazemos esse tipo de trabalho continuamente na internet gratuitamente. 2 momentos, quando o ChatGPT te dá 2 respostas e você precisa escolher qual você considerou a melhor, você está ajudando a treinar os algoritmos de aprendizagem do ChatGPT. Quando você vai lá no reCAPTCHA da Google e precisa selecionar o hidrante ou a faixa de pedestre ou os caminhões, você está treinando o algoritmo de aprendizagem da Google para que ela crie novas tecnologias ou aperfeiçoe as suas tecnologias já existentes. Uhum. E quando a gente fala dos microtrabalhos, né, desses trabalhadores muito precarizados que são contratados para realizar pequenas tarefas ali para ensinar a inteligência artificial, algumas dessas tarefas são bastante, não sei nem dizer, esquisitas, né? Você pode dar alguns exemplos de coisas que as pessoas têm que fazer para alimentar o banco de dados de uma inteligência artificial? Isso é importante, né? Porque enquanto no norte global, né, as empresas produtoras de inteligência artificial estão fazendo, né, invisibilizam essa forma de trabalho, esse trabalho precarizado, né, terceirizado, realizado às margens de qualquer proteção social, ele está notadamente delegado a países do sul global. Né? E aí acho que o que é interessante? Analisar como essas tarefas costumam ser incompreensíveis, ou nas palavras dos trabalhadores mesmo que nós temos entrevistado, estranhas. Então eu dou um exemplo, que eu costumo sempre dizer. Né? Uma trabalhadora nos relata um projeto onde ela passa 2 dias fazendo uma tarefa muito peculiar. E aí eu volto ao caso dela, mas veja, em que consistia isso? Quando a Amazon lança seus primeiros modelos de robôs aspiradores, né, nós temos um grande problema que existe dentro desse segmento, a partir desse produto, que os robôs aspiradores não reconheciam as fezes caninas em ambientes domésticos. Então é preciso, seja a Amazon, seja as outras empresas que vieram depois, criar uma inteligência artificial que reconheça fezes caninas em ambientes domésticos. Para isso, eu preciso de um dataset de fotos devidamente rotuladas de fezes de animais em ambientes domésticos. E aí eu volto para essa trabalhadora no Brasil que passa 2 dias na sua casa pegando o cocô do seu cachorro e tirando fotos em diferentes lugares da sua casa. E ela passa 2 dias, nesses 2 dias tira quase 250 fotos, recebendo menos que 15 centavos por cada foto e nem recebe por todas que tirou, porque várias são reprovadas sem nenhum tipo de justificativa. Então nós temos um exemplo, esse exemplo que eu costumo dizer que é o mais escatológico, né, que nós temos recolhido, mas existem outras, por exemplo, plataformas bastante conhecidas e uma das principais em operação no Brasil hoje, cujo projeto consistia em tirar fotos de crianças dormindo, ou fazer vídeos de 1 minuto e 20 segundos de crianças brincando em ambientes abertos. E os trabalhadores
fazem isso, entram nesses projetos direcionados ao aperfeiçoamento, à criação de alguma IA, sem nenhum conhecimento de qual é a empresa proprietária disso, de qual vai ser a finalidade desse trabalho, desse microtrabalho que eles estão fazendo. Então, há um leque bastante significativo de tarefas dentro desse rol do que a gente vai chamar, a partir dos trabalhadores, de estranhas ou confusas, enfim, né? Agora eu queria entrar um pouquinho aí na seara da psicologia, né, para entender os efeitos desse tipo de trabalho na saúde mental das pessoas que estão realizando essas tarefas. Enquanto eu estava lendo artigos, reportagens sobre microtrabalho, acho que a coisa que mais me angustiou foi isso das pessoas terem que fazer tarefas repetitivas, muitas vezes esquisitas, e que elas nem sabem qual é a finalidade dessas tarefas, ou seja, é um passo além daquela alienação do trabalho que existia nas fábricas, né, no início da Revolução Industrial, em que a pessoa ficava apertando só um parafuso, mas no final você meio que sabia que aquele parafuso ia formar um carro, né? Agora parece que nem isso. Qual que é o efeito dessa alienação total do trabalho na saúde mental dos trabalhadores? Essa é uma questão importante, né? Primeiro a gente tem que levar em conta que esse universo do trabalho de dados, dessas micro tarefas voltadas ao treinamento de dados para inteligência artificial, não é um mercado homogêneo. Então existem inúmeras formas distintas de trabalho. Talvez o que a gente pode chamar de ponto pacífico, que acontece em quase todas as experiências, é uma queixa, né, e uma ansiedade relacionada à instabilidade e à insegurança dessas formas de trabalho, seja porque às vezes faltam tarefas nas plataformas, seja porque do dia para a noite você é desligado de algum projeto sem nenhum tipo de justificativa, né? Há também uma queixa da falta de sentido devido ao caráter repetitivo das tarefas. Então, as microtarefas são, sim, bastante complexas, são difíceis de se aprender, mas elas são muito repetitivas, né? Então, acho que essa dimensão da perda de sentido, da ausência de sentido, é algo bastante comum. Há um terceiro aspecto relacionado ao isolamento dos trabalhadores. Então, quando nós fizemos um mapeamento bastante significativo em 2023 sobre esse mercado no Brasil, e a gente vai identificar dentro de uma amostra de quase 500 trabalhadores que somente 22% desses trabalhadores mantinham contato com outros trabalhadores em grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, etc. A parte significativa e a maioria desses trabalhadores seguiam isolados dentro das suas casas, sem falar com ninguém, sem compartilhar os impasses e os dilemas que estavam encontrando. Muito porque muitas vezes as plataformas proíbem também esse tipo de conexão entre eles, né? Agora, tem um aspecto que eu acho que é importante de dizer, que nós nomeamos então esses três aspectos que acabam produzindo um quadro ansiogênico. Então temos relatos de trabalhadores que dizem que vão falar sobre crises de ansiedade, né, uma série de aflições e sofrimentos relacionados a esse cenário de instabilidade, claro, e que quanto maior a instabilidade financeira, maior a dependência do trabalhador com essas plataformas, mais exposto ele vai estar aos riscos psicossociais decorrentes desse trabalho. Agora tem um aspecto que eu acho que é fundamental. Existe um campo desse grande ecossistema que é um dos mais onerosos do ponto de vista da saúde desses trabalhadores. E aqui eu me refiro ao trabalho de moderação de conteúdo. Eu falo de moderação de conteúdo, sobretudo ofensivos, violentos e pornográficos em mídias sociais. Porque poucas pessoas sabem, mas quando o Instagram, o TikTok, o Kawaii, Facebook entende que determinado conteúdo pode ferir os padrões de uso e recomendação da sua plataforma, se o algoritmo não detecta se isso feriu ou não, isso vai para um trabalhador humano fazer essa moderação. E aí nós estamos falando de trabalhadores, né, que passam 1, 2, 4, até 6 horas por dia fazendo moderação de conteúdos em fotos ou vídeos ou textos, né, de teor extremamente violento e nocivo. Esses trabalhos são os mais onerosos e os mais prejudiciais à saúde desses trabalhadores, né? E aí é preciso dizer, né, que eles fazem isso dentro dessas plataformas
E essas companhias, em seus termos de uso e serviço, como nós temos analisado já e temos mostrado em publicações que nós já tivemos, se eximem da responsabilidade dos danos e dos riscos causados por essa atividade. O trabalhador ele assina um termo onde a plataforma se exime desse risco, né? Então, acho que isso é importante, porque há plataformas que têm seções específicas sobre moderação de conteúdo nos seus termos de uso e serviços, né? E são trabalhos extremamente extenuantes. Agora, como eventualmente são aqueles que remuneram melhor, muitas pessoas procuram e fazem esse trabalho e nos relatam um cenário de individualização do sofrimento. Porque eles estão isolados nas suas casas, na maior parte das vezes não conversam com seus cônjuges, com seus familiares sobre o que estão sentindo, porque muitas vezes os familiares nem sabem que eles estão fazendo isso, né? E isso gera um cenário de devastação e de individualização dessa forma de trabalho, onde esse trabalhador ele fica sem recurso para recorrer e buscar suporte sobre esse sofrimento. E no limite, isso leva a pessoa a ter que abandonar trabalho, a ter que entrar uma aposentadoria muito cedo. O que acontece? Então, vejam, existem inúmeros estudos, né, e causas bastante conhecidas, né, fora do Brasil, sobretudo nos Estados Unidos e em alguns outros países, como na Espanha, enfim, na Irlanda, que vão trazer luz sobre processos de causas coletivas de trabalhadores que trabalham com moderação de conteúdo para Big Techs e que vão entrar com reclamações trabalhistas, né, judiciais, inclusive alegando, né, e comprovando o crescimento de TEPs, transtornos de estresse pós-traumáticos e burnout depois do trabalho de moderação após um determinado período de tempo. No Brasil, nós estamos agora fazendo uma pesquisa, é a primeira pesquisa que eu tenho conhecimento que está sendo feita nesse sentido, onde nós pretendemos avaliar burnout entre esses trabalhadores, né? Então a gente busca levantar critérios objetivos para identificar de que maneira que o trabalho de dados e o microtrabalho participa do agravamento da condição de saúde desses trabalhadores e como que a gente consegue compreender as nuances disso, porque esse trabalhador que só tem nas plataformas de microtrabalho sua única fonte de renda, ele está mais sujeito e mais exposto a esses riscos psicossociais que nós estamos dizendo. Aquele trabalhador que trabalha 2, 3 horas por dia nessa plataforma e trabalha 8 horas no outro trabalho CLT, etc., ou vai num outro aplicativo de entrega, qualquer coisa, é um outro cenário, que também nós vamos atestar uma situação de exaustão, muitas vezes, que leva o sujeito a uma condição de adoecimento, mas a gente precisa compreender isso a partir da sua relação com o trabalho, que é, em essência, uma relação precarizada de trabalho, né? Fruto da crescente informalização do trabalho, né, no Brasil, mas que se espraia e se expande no contexto capitalista de plataformas. Uhum. Queria trazer um outro ponto que você levantou, que é a questão do isolamento, né, dos trabalhadores. Muitas plataformas têm esse contrato que você também citou, que a pessoa se compromete a não falar sobre o trabalho, inclusive com outros trabalhadores da própria plataforma, e a não se organizar coletivamente. Só que na nossa Constituição, a Constituição brasileira, a organização sindical é um direito, ou seja, essas plataformas estão passando por cima da lei máxima do país, né? Na verdade, há inúmeras irregularidades, porque quando a gente vai falar dessas plataformas de microtrabalho que estão em operação no Brasil, supostamente, para estarem em operação no Brasil, elas precisariam ter uma representação legal no país. Agora, já tive projetos em parceria com diferentes órgãos do judiciário brasileiro nesse sentido, e o que a gente vai perceber é a gente não consegue encontrar quem é a representação jurídica dessa empresa no país. Então, a situação é tão dramática que mesmo em cenários onde há necessidade de acionar uma plataforma dessa judicialmente no Brasil, a gente não consegue fazer porque a gente não sabe quem a representa no país. E aí uma hipótese que nós fazemos é que muitas nem têm representação no país de fato, e outras têm, mas é muito difícil descobrir quem são essas pessoas ou quem é a empresa, né, jurídica responsável por essa intermediação. Então há um cenário de terra arrasada nesse sentido, porque
De um lado, para eu fazer um trabalho em algumas dessas plataformas, em sua maioria, eu preciso assinar um NDA, que é um acordo de não confidencialidade, onde eu não posso falar do projeto que eu trabalho, eu não posso falar sobre a natureza da atividade que eu realizo, e eu não posso, sobretudo nesses de moderação de conteúdo violento, de fact-checking de notícias, etc., eu sou proibido de fazer parte de grupos entre trabalhadores para falar sobre isso. Então, como se organizar coletivamente dentro desse cenário? Né? E o que muitos trabalhadores fazem é se organizar a partir de uma dinâmica de transgressão das regras mesmo, via grupos de Telegram e WhatsApp, e, curiosamente, hoje em grupos cada vez menores. Quando a gente começa a estudar esse campo no Brasil, existiam grupos no Facebook com 7, 10, 14 mil pessoas, grupos no WhatsApp com mais de 300 pessoas. Esses grupos têm se tornado cada vez mais ameaçadores porque há um medo de vigilância. Então, esses trabalhadores eles tendem a ficar hoje em grupos cada vez mais reduzidos, onde eles se conhecem e sabem que não vai haver punição, não vai haver nenhum tipo de ameaça. Né? Então, é esse o cenário que nós temos hoje. Né? É um cenário, agora, de novo, não é no Brasil nós temos particularidades, as condições de trabalho no Brasil e em outros países da América Latina que nós temos avaliado, como Argentina, Venezuela e Colômbia, são dramaticamente distintas e assimétricas quando comparadas a países do norte global, como Estados Unidos, Holanda, França, Espanha, etc. Mas há uma dispersão dessa força de trabalho globalmente. E o brasileiro ele concorre com o indiano, ele concorre, enfim, com vários. E aí finalizo trazendo à tona essa assimetria, né? Porque nós temos mapeado, por exemplo, projetos específicos onde o trabalhador ele realiza o mesmo trabalho. É um projeto, então, que eu preciso fazer uma tarefa XPTO. Para fazer esse mesmo trabalho, o brasileiro ganha $3,50 por hora. Para fazer esse mesmo trabalho, o holandês ganha 12 euros e 50 por hora. Desculpa, 12 dólares e 50 por hora. Né? E o filipino ganha 0,80 centavos de dólar por hora. Né? Então, existe uma assimetria bastante importante para a gente entender isso. Né? E o que a gente vai perceber é que hoje, o Brasil, assim como os nossos colegas da América Latina, hoje a tendência é que a força de trabalho da América Latina é uma das mais desvalorizadas do mundo. Nós estamos recebendo uma média de pagamentos correlatas de alguns países de alguns países africanos, sobretudo o Quênia, né? Enfim. Uhum. Nessa questão da remuneração, vou trazer aqui um dado que eu vi num artigo do qual você é um dos autores, que mostra que 1 em cada 3 trabalhadores, né, dessas plataformas de microtarefas não tem outra fonte de renda e que o rendimento médio por mês não chega a R$600. Então a gente está falando de uma outra erosão de um direito fundamental, que é o direito ao salário mínimo. Isso. Agora, veja, tem algo aí que é importante, que eu acho que a gente só entende o que é o microtrabalho no Brasil quando a gente entende as contradições do cenário de trabalho que nós temos hoje. Né? Porque nessa pesquisa que você cita, a média de remuneração dos trabalhadores, contando todas as suas fontes de renda, era de R$1.888. Então eu ganho R$1.888, contando com uma média de R$582 provenientes das plataformas de treinamento de dados. Via de regra, nós estamos falando de pessoas jovens, de 18 a 35 anos, 70%, né? E de pessoas que têm níveis de escolaridade mais altos do que a população geral. Então eu estou falando de jovens localizados majoritariamente em zonas urbanas, que se formam ou estão em processo de formação, que não encontram no mercado formal de emprego condições suficientes de subsistência e buscam uma renda extra no microtrabalho. E esses jovens mais escolarizados que a população geral sofrem dessa precarização e encontram uma continuidade dessa lógica de informalização e precarização do trabalho nas plataformas digitais, que se tornam essenciais para que eles paguem seus boletos no fim do mês. Isso é importante. Né? E que quanto mais brasileiros procuram essas plataformas, menores são seus ganhos.
Então, na nossa pesquisa, a gente vai entender que a média de remuneração por hora desses brasileiros é de US$ 1,80 por hora. Né? Há 10 anos atrás, há relatos de trabalhadores que chegavam a ganhar US$ 10 por hora. Mas quanto mais brasileiros procuram, mais a gente vai vendo essa depreciação. Né? Isso acontece globalmente, não é um cenário só brasileiro. Agora, há um cenário crítico, né? Porque nós estamos falando de uma população que deveria estar investindo nessas formações. Então, nós estamos falando de professores que nós temos entrevistados, de pessoas formadas em direito, formadas em psicologia, biotecnologia, engenharia, várias engenharias, inclusive engenharia do petróleo, uma série de coisas. Isso nos interessa para entender por que essas pessoas procuram essas formas de trabalho. Elas não procuram por hobby, elas procuram por necessidade. Uhum. Bom, a informalidade no Brasil é um traço, né? Assim, histórico. Sempre teve uma boa parte da população brasileira em condições informais de trabalho, mas o que parece uma novidade agora é que na outra ponta tem empresas multibilionárias, né, que estão fazendo muito dinheiro em cima dessa exploração muito selvagem, né, dos trabalhadores. Recentemente, num artigo que nós escrevemos, a gente discutiu as particularidades da informalidade do trabalho digital no sul global. Né? E aí, veja, historicamente no Brasil, a informalidade sempre esteve atrelada a circuitos locais da economia. Né? Seja da economia formal, eu estou falando do trabalho informal, né? Da economia informal ou da economia formal. O que a gente vai ver hoje é que a informalidade ela borra essas fronteiras, mas e isso é algo novo, no contexto da plataformização e do capitalismo de plataforma, ela se espraia a redes de terceirização globais. E ela se espraia no universo da produção de tecnologias inteligentes, como inteligência artificial generativa, e uma série de indústrias onde não havia esse lastro com o trabalho, esse lastro da informalidade que vincula ao trabalho digital. Então, acho que esse é algo novo que nós estamos vendo e que, quando a gente vai analisar o microtrabalho, tem algo aí que é interessante. Talvez seja uma das únicas formas de trabalho que a gente tenha hoje na nossa sociedade, onde a força de trabalho está dispersa globalmente, e onde não há nenhum tipo de proteção social e trabalhista, não há jurisdição. Né? Existe uma série de discussões avançando avançando nessa agenda, inclusive, né, capitaneada pela OIT, né? Mas hoje nós temos um cenário que, quando analisado o microtrabalho, nós conseguimos entender algumas tendências e características do futuro do trabalho na nossa sociedade. Isso nos interessa particularmente. Uhum. Eu queria trazer um outro ponto aqui, que esse não pega só os microtrabalhadores, mas também entregadores, motoristas que trabalham por plataformas, é que todas essas plataformas utilizam uma estratégia uma lógica, né, de gamificação. O professor Marco Gonzalez, eu ouvi um episódio da Rádio Escafandro, desculpa, em que ele participa, e ele conta que para ele pesquisar as condições dos entregadores, acho que ele ficou algumas semanas, 2 ou 3, trabalhando como entregador. Ele se cadastrou, tal. E ele percebeu que os algoritmos são muito opacos, você não sabe direito como eles funcionam, mas ele conseguiu ali identificar que havia uma lógica que era quanto mais tempo o trabalhador ficasse logado na plataforma disponível para aquele trabalho, ele recebia as melhores corridas. Ou seja, então é um jogo e um jogo sem regras claras, né? Veja, no contexto do microtrabalho, nós analisamos recentemente, né, desde 2022, quais são as particularidades dessa gamificação nesse universo, nesse mercado. Né? E aí algumas questões nos chamam a atenção. A primeira é que todas essas estratégias que a gente encontra nas plataformas de entrega, nos aplicativos de entrega, a gente encontra ali também. Então, há uma grande plataforma voltada a treinamento de dados para IA em operação no Brasil, né, que é muito interessante porque quando você tem o seu cadastro, vai realizando as tarefas, você tem uma sala chamada de sala de troféus. E aí, a cada
ação que você faz, então atinge uma milestone específica, né, um objetivo específico, alguma coisa, você vai recebendo premiações e incentivos. Então você começa como um usuário bronze, depois vira prata, ouro, etc. E vai ganhando uma série de insígnias e troféus. Inclusive, alguns um tanto quanto curiosos. Numa dessas plataformas, num determinado momento, quando você atinge um objetivo específico, você ganha um troféu chamado Jeff Bezos One Former, né? Então, em alusão ao Jeff Bezos, fundador da Amazon, né? Então, essa gamificação ela é feita a partir de um conjunto de signos e significados específicos e muito lastreados na ideologia do Vale do Silício, né? Eu acho que isso é importante. Agora, há também uma certa opacidade nas dinâmicas dos rankings. Por exemplo, na maior parte dessas plataformas existem rankings. Então você entra e você vai ver lá quanto que um usuário X ganhou nos últimos 30 dias, no último dia, etc. E aí, curiosamente, sempre que nós conversamos com os trabalhadores, a gente pergunta para eles assim, olha, você já conheceu alguém que estava no topo do ranking? Nunca ninguém conheceu ninguém que chegou ao topo do ranking. Existe sempre esse mito de que fulano trabalha com 5 computadores, com 6 celulares e ele ganha 20 mil reais por mês. Ninguém nunca conheceu essas pessoas, né? E há uma busca por se posicionar no ranking e se destacar no ranking, mas ninguém conhece ninguém que esteve na ponta do ranking. Então há uma opacidade para a gente entender de fato quais são as condições e possibilidades reais de despontar nesse ranking, né? E aí eu estou falando de um ranking Brasil, enfim, né? Acho que tem uma série de questões aí que são bastante contraditórias, né? Agora, me permito só fazer uma demarcação de uma diferença que nós temos observado, que é bastante interessante, que é o Brasil, diferente da maior parte dos países que nós temos estudado, é um país onde a maior parte da força de trabalho, 64%, é composta por mulheres. Via de regra, nos outros países, a maioria é composta por homens. E aí, quando a gente vai olhar essa dinâmica da gamificação e do padrão de uso e de trabalho nas plataformas, tem algo curioso. Quando nós analisamos os momentos onde os trabalhadores estão vinculados e online nas plataformas, a gente percebe que o padrão de uso dos homens segue uma lógica mais linear e regular. Então, os homens, majoritariamente, estão nas plataformas, via de regra, no período pós-expediente formal no Brasil. Então, o momento de maior uso é das 6 da tarde às 10 da noite, né? Enquanto o padrão de uso das mulheres é mais difuso. As mulheres entram mais vezes no dia, em maior frequência nas plataformas. O que isso nos diz? Que no contexto do trabalho feminino, existe uma promessa de que essa forma de trabalho vai permitir uma compatibilização com outros trabalhos que essa mulher já vai acumulando, trabalho de cuidado, trabalho doméstico, etc. E aí o microtrabalho, ou seja, o trabalho de dados, de treinamento da inteligência artificial, ele vai entrar em que momento? Em cada intervalo de descanso que essas mulheres têm ao longo da sua jornada de cuidado e de trabalho, que passam a se tornar uma via passível e frutífera de rentabilização do seu tempo, né? Não à toa nós tivemos relatos bastante complicados, onde uma trabalhadora nos relatou, por exemplo, que ela aproveitava na madrugada que ela estava amamentando seu filho recém-nascido e com uma mão segurava o seu filho e com a outra fazia microtarefas para aproveitar esse tempo. Então, aqui é uma falsa promessa de autonomia e de rentabilização disso, porque no final das contas há uma dinâmica de trabalho que se vincula já a uma dupla, ou seja, ou às vezes uma tripla jornada de trabalho, que faz com que a rotina dessa mulher seja ainda mais extenuante, né? E acho que isso é importante, a gente entender também como que a gamificação participa e se inscreve dentro dessas nuances, né? Uhum. E eu queria ir um pouquinho, a gente pensar assim, um pouco no futuro, que deve ser inclusive um futuro próximo, não um futuro tão distante. E eu queria trazer o exemplo de identificação de notícias falsas ou verdadeiras, que é um trabalho que, a princípio, deveria ser feito por jornalistas, né?
esse trabalho de checagem de fatos, tem toda uma técnica, né, de apuração. Hoje já é feito por microtrabalhadores, né, que muitas vezes não têm a formação necessária para fazer esse tipo de checagem. E conforme a inteligência artificial vai aprendendo, existe uma tendência de que mesmo esses trabalhadores não sejam mais necessários. O que a gente pode esperar desse futuro em que o trabalho humano vai ser cada vez mais dispensável? Essa é uma dimensão importante, né? Porque hoje as estratégias que se buscam para combate à desinformação passam ainda, e eu acredito que por um bom tempo, pela dependência de um trabalho heteromatizado e precarizado em países periféricos. E aí, hoje no Brasil, nós temos o seguinte cenário, né, a partir dessas plataformas que nós temos observado. De um lado, há plataformas que criam projetos onde você coloca humanos para fazer a moderação em tempo real de notícias. E aí, por exemplo, como nós tivemos, né, junto a uma outra série que eu contribuí com o Intercept, né, coordenado pela Tatiana Dias, o caso dos trabalhadores que faziam checagens das notícias nas enchentes do Rio Grande do Sul em tempo real. Então há um número muito grande de notícias surgindo, você precisa de pessoas para fazer isso, né? E de um outro lado você tem inteligências artificiais sendo desenvolvidas e parametrizadas para fazer esse trabalho. Em ambos eu preciso desse trabalhador para rotular, classificar e verificar esses dados. Tá? Um em tempo real, o outro eu uso para melhoria do meu sistema de treinamento e aperfeiçoamento de dados, né? E de verificação e supervisão no segundo momento. Qual que é o problema que nós temos observado disso no Brasil? Parece, à primeira vista, que é algo extremamente sofisticado, mas há uma série de cadeias nesse trabalho real que denotam um processo um tanto quanto artesanal. Eu dou um exemplo para vocês. Quando eu entro num projeto de fact-checking de uma dessas plataformas, o trabalhador, por exemplo, eu recebo uma guideline, tem um guia sobre o que eu considero como, por exemplo, um conteúdo ofensivo, como um conteúdo, uma fake news, uma notícia falsa, um conteúdo potencialmente danoso à saúde. E aí essa guideline vai ter tudo isso. Via de regra, esses projetos são em inglês. E aí eu crio esse projeto e tenho lá uma guideline de 30 páginas. O trabalhador ele deve ler, ele faz uma prova sobre isso e ele é aprovado no projeto. Na prática, no entanto, quando ele está lá fazendo seu trabalho, o que eles fazem? Eles entram em grupos e vão discutindo e tirando as suas dúvidas por meio dessa organização coletiva dos seus trabalhos, ainda que muitas vezes isso não seja permitido. Então, muitas vezes, para facilitar, os próprios trabalhadores fazem uma versão resumida dessas guidelines. Então, se era 30, a gente faz uma resumida de 7 páginas em português, com os principais elementos. E as dúvidas, então eu tenho essa notícia. Eu tenho dúvida se isso é um conteúdo potencialmente falso ou danoso à saúde do trabalhador, à saúde da população. Eu jogo a minha dúvida num grupo de WhatsApp ou de Telegram e essas outras pessoas me ajudam a decidir se isso é fake news ou não. Né? E essas fontes são profundamente subjetivas em muitos casos. Porque já vi casos de trabalhadores dizendo, não, mas a OMS não é confiável. Eu prefiro outra fonte. Né? Então, veja, na prática, mesmo as IAs que estão sendo desenvolvidas para pensar o combate à desinformação são carregadíssimas de vieses de diferentes naturezas. Vieses de gênero, vieses de raça, vieses culturais, vieses de inclinações políticas. Então, o processo, acho que a gente tem muito ainda o que aperfeiçoar quando a gente está falando de desinformação, de tecnologias relacionadas a isso e do trabalho humano por trás dessas tecnologias. A situação é muito mais arcaica do que as Big Techs denotam, por exemplo. Como a gente viu lá no começo, no Vale do Silício tem se popularizado essa escala de trabalho que são de 12 horas por dia, 6 dias por semana, o que dá 72 horas por semana, né? Que é uma jornada absurda, ninguém consegue trabalhar tudo isso. E são trabalhadores altamente qualificados. Isso mostra que essa extração, para utilizar um termo marxista, essa extração de mais-valia está pegando todo mundo, independente do grau de escolaridade e do país onde a pessoa está?
Acho que não à toa, né, que inúmeros teóricos marxistas vão dizer, né, ao analisar o capitalismo de plataforma, né, sobre um novo estágio de exploração dessa força de trabalho. Né? Agora, há uma questão que interessa aqui, que é entender essas particularidades. Por exemplo, no Brasil, o microtrabalho ele se inscreve nesse prolongamento da crescente informalização do trabalho. E a gente encontra uma população mais escolarizada do que a população geral, né? Mas ainda muito difusa. Quando a gente olha para os nossos colegas, por exemplo, na Venezuela, nós estamos falando de uma população ainda mais escolarizada e especializada. Então, nós temos uma parceria com colegas da Venezuela, onde a gente tem cruzado os nossos dados para entender as particularidades entre Brasil, Argentina e Venezuela. E num estudo que nós publicamos esse ano, a gente vai entender, por exemplo, que nós estamos falando na Venezuela de uma força de trabalho extremamente especializada. Nós estamos falando de engenheiros de software, de cientistas de dados, né, de analistas de sistemas, que trabalham nessas plataformas, que recebem menos que no Brasil e fazem trabalhos ainda mais especializados. Né? Nós temos relatos na literatura, por exemplo, que uma grande plataforma voltada a treinamento de dados para a melhoria de geolocalização e geoprocessamento de carros autônomos, mais de 70% da força de trabalho que rotula e classifica dados dessa plataforma provém da Venezuela. Então, nós vemos aí um cenário paradoxal, né, e crítico, que vai nos trazer provocações sobre qual que é o limite disso. Né? Porque não existe, isso é um dado de realidade, não existe inteligência artificial hoje no mundo que prescinda, ou seja, que não precise de trabalho de dados. E esse trabalho de dados é majoritariamente precário. Existe toda uma discussão na literatura hoje sobre colocar a inteligência artificial para treinar dados de inteligência artificial. Mas o que nós temos hoje, até o momento publicado, é que, por exemplo, saiu ainda esse ano um artigo na Nature sobre isso, que vai mostrar que os resultados disso são péssimos. Porque quando você coloca a IA para treinar a IA, gera-se um processo de degradação recursiva dos parâmetros de aprendizagem. Então, a inteligência artificial ela depende fortemente do trabalho humano precário para que ela seja desenvolvida. E acho que esse é um ponto importante, porque esse trabalho ele tende a ser invisibilizado na esfera pública cada vez mais. Para a gente finalizar, Matheus, tem como regulamentar esse capitalismo de plataforma, pensando no microtrabalho, pensando na questão das entregas, e se tem algum país que já tem algum tipo de avanço nesse sentido? Existem discussões bastante avançadas, por exemplo, no Parlamento Europeu, né? E agora, esse ano, com uma agenda organizada e coordenada pela OIT para buscar formas viáveis de regulação, né, e de garantia, na verdade, de condições mínimas de trabalho decente dentro dessa indústria e dentro dessas plataformas digitais, quando a gente está falando de microtrabalho. Né? Agora, o que a gente vai perceber é que a tendência, e eu acho que é esse o caminho que nós vamos fazer, não é a gente olhar país por país, mas sim pensar, claro, né, cada país tem que pensar suas particularidades. Nós temos feito isso no Brasil, nós temos tentado endossar o coro para inserir isso no projeto 2338 sobre o PL da regulação da inteligência artificial no Brasil, mas a gente entende que não adianta trabalhar só, por exemplo, com o Brasil, que isso não vai mudar nada. É preciso criar regras de compliance globais. Isso é importante porque, quando eu estou falando de uma indústria do varejo, do setor têxtil, uma empresa que é uma multinacional espanhola, que detém uma parcela significativa desse mercado, ela é responsável pela auditoria e acompanhamento de toda a sua cadeia produtiva. Inclusive, quando a gente está falando de quarteirização, quinteirização, certo? Ela é responsável, ela é corresponsável por eventuais danos e negação de direitos que sejam feitos nessa cadeia produtiva, certo? Perfeito. Se isso é pacificado no varejo, no setor têxtil, enfim, né? Por que isso não é pacificado quando a gente fala da cadeia global da IA? Então, o que eu tenho visto é que a coisa vai se dirigir nessa perspectiva de como que
criam-se regras de compliance para que as Big Techs, por exemplo, sejam responsáveis pela sua cadeia de produção. Eu acho que esse é o movimento que eu acredito que vai ter mais efetividade e é o que tem mais avançado na esfera global, né? Considerando ali as possibilidades de proteção de direitos e garantia de trabalho decente, quando a gente entende essa lógica de dependência entre países do norte e do sul global. Matheus, muito obrigada pela entrevista, viu? Ajudar a gente a entender esse mundo que ainda parece tão invisível. Muito obrigado, Raquel. Foi um prazer, viu? Obrigadão. E esse foi o BDF Entrevista. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7 da noite. Dá para ver pela TVT ou no YouTube do Brasil de Fato, onde você também pode ver as edições anteriores. Também dá para acompanhar o BDF Entrevista na Rádio Brasil de Fato, só que aí é um pouquinho mais tarde, às 9 da noite. Até a próxima. Tchau.